Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico no Evangelho de Mateus. Vamos dar continuidade então no capítulo 14, a partir do versículo 22, que vai dizer o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Pois bem, aqui nós temos um primeiro momento dessa narrativa, onde daqui a pouco vai acontecer um milagre, e aqui a gente percebe alguma coisa a respeito dos hábitos de oração que Jesus cultivava. Jesus ele começa a narrativa se despedindo dos seus discípulos, pedindo para que eles fossem para o outro lado do mar, de barco, e logo em seguida, então, ele se despede da multidão e ele vai subir o monte para ficar ali naquele lugar deserto, sozinho, a fim de orar. É importante a gente observar isso, porque Jesus ele tinha o hábito de orar em lugares desertos, como, por exemplo, em lugares montanhosos, em montes. E muita gente hoje compreende que Jesus orava nos montes, e porque a oração no monte ela é diferente, mas aqui não existe essa ideia. Na verdade, Jesus ele orava nos montes porque era o lugar que ele tinha para ficar a sós com o Pai. Era o lugar que ele podia ter um tempo reservado, um tempo particular com Deus para a oração. Então, por isso que Jesus ele ia não só para montes, mas para qualquer lugar deserto, a fim de orar. E isso pode ser confirmado em outras partes dos evangelhos, como, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo de número 16, Lucas vai dizer: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E isso, de certa maneira, corresponde perfeitamente com aquilo que Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de número 6. Jesus ele vai nos ensinar a orar em particular com Deus, em secreto. E ele vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. Então, o que nós aprendemos aqui nessa atitude de Jesus? Que, ainda que nós possamos fazer muitas coisas pelo Evangelho, pela nossa vida, pela nossa família e pelos outros, existe algo que não pode faltar de jeito nenhum na nossa vida: tempo de oração. Precisamos ter um tempo a sós com Deus. Precisamos reservar tempo, dedicar tempo para estar em secreto com o Pai, num lugar reservado, num lugar a sós, a fim de abrir o nosso coração para o nosso Pai e poder falar com Ele. Esse é um dos princípios mais importantes da palavra de Deus. E até Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, mas também sendo homem, ele não abriu mão desse recurso tão importante que é a oração, que é muito mais do que um recurso, mas é um momento de qualidade, aonde a gente está ali em comunhão com o nosso Pai Celestial. Continuando então a leitura, no capítulo 14 de Mateus, o texto então vai dizer no versículo de número 24: Mas o barco
já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, estava dando uma ventania forte no mar, por onde os discípulos estavam passando. Jesus estava lá, na terra seca, num lugar montanhoso, orando. E o que vai acontecer? Jesus ele vai encontrar com seus discípulos no meio do mar. E com isso ele vai fazer ali um grande milagre, um grande sinal. Ele vai andar sobre as águas. Veja o que diz o versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Essa expressão alta madrugada, em algumas traduções, diz o seguinte: a última vigília da noite. Essa última vigília da noite seria por volta das 3 horas da manhã até às 6 horas da manhã, onde o dia amanhece. Então, Jesus ele vai encontrar com seus discípulos no mar, andando sobre as águas, nesse período aqui, de 3 horas da manhã até às 6 horas, por volta desses horários. E aí ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Veja que até mesmo a fraqueza da superstição ainda se encontrava no coração de alguns dos discípulos. E Jesus também teve que quebrar isso dentro deles. Quantas e quantas vezes nós cristãos também temos alguns receios, algumas superstições, algumas ideias erradas que nós aprendemos com a cultura, é o mal olhado, não é? É também aquela ideia de que se eu fizer determinada coisa eu vou ter 7 anos de azar. Existem muitas superstições na cultura brasileira e em outras culturas, e a gente precisa entender que a nossa fé não pode estar nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Jesus. O Cristo estava ali na frente deles e eles estavam pensando que era um fantasma, sendo que fantasmas não existem, mas o Cristo encarnado que estava com eles, que vivia com eles, estava ali, andando sobre as águas daquele mar, no meio daquele vento forte que movia as ondas. Pois bem, Jesus então se identifica no versículo 27 e no versículo 28, nós vemos então a iniciativa de Pedro, uma iniciativa que demonstra a fé da parte dele. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Até aqui tudo bem. Pedro saiu, andou e ele estava andando sobre as águas até a direção de Jesus. Só que aí no versículo 30 acontece algo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Primeiro ponto importante aqui. Pedro, ele creu na palavra do Senhor. Quando Jesus disse, pode vir, ele foi. Então ele tomou uma atitude de fé. Mas quando ele foca no vento que sacudia aquele mar, ele começa a sentir medo. E isso nos ensina algo muito importante com relação à fé. Nós não podemos focar nas circunstâncias, porque quando a gente foca muito nas circunstâncias, a gente começa a sentir medo e a nossa fé começa a enfraquecer. O nosso foco tem que ser na palavra de Deus, nas promessas de Deus e na pessoa de Jesus, no próprio exemplo e na obra de Jesus. Quando a gente desvia, ainda que por um tempo, ainda que por alguns segundos, a nossa fé em Jesus para os problemas da vida, as circunstâncias, as estatísticas,
as probabilidades, as situações que passamos, quando a gente foca nessas coisas, a gente acaba enfraquecendo. Então, Pedro, se ele estivesse focado apenas naquilo que Jesus falou para ele e na própria pessoa de Jesus que estava ali andando sobre as águas, Pedro não teria afundado. Mas tem algo aqui muito mais importante e é o segundo ponto desse texto que nos ensina algo maravilhoso. Olha o que diz o versículo de número 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Pedro falhou na fé. Pedro enfraqueceu. E com isso eu não estou criticando Pedro, porque eu tenho certeza que muitos de nós não temos nem a metade dessa pequena fé que Pedro teve. Mas aqui existe algo muito importante para nós. Ainda que a gente esteja fraco na fé, ainda que a sua fé venha falhar, ainda que você venha sentir medo e o medo venha tirar a sua paz e causar algum mal na sua vida, saiba que ainda assim o Senhor, ele ouve o seu pedido de socorro. Ainda assim, o Senhor Jesus, ele pode estender a sua mão para você. Você não precisa ter uma grande fé, uma grande espiritualidade para poder então dobrar o seu joelho e falar com Deus. Mas com a fé que tu tens, ainda que seja uma fé pequena, ainda que seja uma fé humilde e limitada, com essa pequena fé, você já tem tudo o que precisa para que o Senhor venha ao seu encontro, te ajudar nas suas fraquezas, nas suas limitações. Então, ainda que falte a fé, meu querido, minha querida, saiba que a misericórdia de Deus nunca vai faltar. Porque mesmo que a sua fé seja pequena, grandes são as misericórdias do Senhor. Grande é a sua graça, e ela é maior do que qualquer temor, do que qualquer dificuldade, do que qualquer tempestade dessa vida. Então, Jesus foi ao encontro de Pedro, estendeu a sua mão para ele e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Não precisava duvidar. O vento não ia te derrubar. O que fez Pedro afundar não foi o vento. O que fez Pedro afundar foi o fato dele ter reparado no vento e ter sentido medo. Mas Pedro ainda assim clamou ao Senhor na sua fraqueza, na sua limitação. E nós podemos fazer isso também, mesmo com uma fé fraca e pequena. Nós podemos clamar ao Senhor, porque a graça de Deus, ela é imensa e ela é suficiente para nos socorrer, ainda que a nossa fé seja uma fé pequena. Bom, versículo 32 vai dizer: Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui Jesus, ele realizou mais um sinal, nesse caso apenas para os discípulos, e nesse sinal os discípulos mais uma vez puderam perceber: ele é quem diz ser, ele é o Filho de Deus. Não tem jeito, não tem como negar essa verdade. Versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram curados. Então veja que ao longo dessa narrativa nós temos uma mensagem central. Jesus é a solução de tudo. Em tudo na vida, nós devemos recorrer a Jesus, aos seus ensinamentos, à sua intercessão, porque ele é o nosso mediador, à sua obra na cruz, ao seu exemplo, ao seu poder, porque ele tem poder para abrir qualquer porta e trazer qualquer solução. Nós temos que recorrer a Cristo. Foi ele, sim, foi ele que nos deu o exemplo de uma vida de oração. Foi ele que andou sobre o mar. Foi ele que disse para Pedro: venha, e Pedro andou. Foi ele que salvou Pedro de se afogar quando Pedro falhou na fé e estava afundando. Ele estendeu sua mão e salvou Pedro.
E é Ele que cura todos os enfermos com apenas um pedacinho da sua roupa. Esse é o nosso Senhor. Essa é a glória e a grandeza do nosso Cristo, do nosso Jesus Cristo. Que você venha colocar toda a sua confiança nele. Deus te abençoe. Amém.